O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai conferir mais uma reportagem especial da série Conhecendo Melhor o Conselho Nacional de Justiça. Vai ver as campanhas que são feitas pelo CNJ e ainda mais destaques da nossa retrospectiva de 2013. No quadro Bastidores, nós vamos entrevistar a conselheira Débora Ciotti. A magistrada fala sobre o direito de casais homossexuais de ter filhos por meio de reprodução assistida e sobre o Fórum da Saúde. Estes são alguns dos destaques de hoje do CNJ em Ação. E a gente começa o nosso programa com a quarta reportagem da série Conhecendo Melhor o Conselho Nacional de Justiça. Hoje você vai ver que o CNJ realiza várias campanhas que aproximam a justiça do cidadão. Uma delas é o Pai Presente, em que o objetivo é aproximar os pais dos filhos após a separação do casal. O Conselho Nacional de Justiça atua desde 2004 com a proposta de fiscalizar o poder judiciário de todo o país. E também faz o controle administrativo, financeiro e disciplinar dos órgãos da Justiça. Com o passar dos anos, o Conselho percebeu a necessidade de criar campanhas educativas e de ajuda social que trazem benefícios à população. As primeiras campanhas foram desenvolvidas pelo CNJ em 2008, como Conciliar é legal e faz bem a si mesmo. A iniciativa deu certo. Por meio de um conciliador foi possível resolver conflitos e chegar a um acordo com rapidez em processos que já tramitavam na Justiça. Benefício para as partes e também para o Poder Judiciário, que diminuiu o número de casos que aguardavam para serem julgados. De lá para cá, outras campanhas desenvolvidas pelo CNJ foram fundamentais para muitos brasileiros, como, por exemplo, o Pai Presente. Em parceria com tribunais de todo o país, o programa possibilitou o reconhecimento de paternidade de milhares de pessoas. A proposta é orientar mães, pais e filhos sobre a importância e a facilidade do registro de forma gratuita. Para a conselheira Luísa Cristina Franzen, campanhas como esta aproximam a população do Conselho Nacional de Justiça e da Justiça brasileira. É mostrar que o CNJ, embora ele seja um órgão de controle do judiciário, ele vai além disso, quer dizer, ele está preocupado com o acesso à justiça pela população em geral. Então essas campanhas aproximam o Conselho Nacional de Justiça da população em geral, porque são veiculadas no canal da TV Justiça, que é um canal aberto, que as pessoas podem assistir de suas casas. E também muita gente hoje acessa o portal do CNJ. Então acho que essas campanhas estão relacionadas basicamente com acesso à justiça pela população e essa transparência do Conselho Nacional de Justiça junto com os cidadãos do nosso país. O CNJ também desenvolve campanhas educativas para orientar pais e professores em como prevenir e lidar com violências físicas ou psicológicas em ambiente escolar, também conhecido como bullying. De acordo com o Conselho, este é um problema que prejudica milhares de crianças e adolescentes no país. Outra campanha desenvolvida e coordenada pelo CNJ é o Mutirão Carcerário, que há quase 6 anos fiscaliza presídios e cadeias de todos os estados, além de analisar a situação processual dos detentos que cumprem penas. Com a criação do programa, mais de 400 mil processos de presos foram analisados e mais de 80 mil benefícios foram concedidos, como progressão de regime, liberdade provisória e direito a trabalho externo. O juiz Paulo Tamburini foi conselheiro do CNJ e lembra da importância da campanha. Depois foi criado o DMF especificamente para o monitoramento da situação carcerária no Brasil e aí foram criando-se outros focos e programas de atuação do Conselho, como, por exemplo, as reuniões anuais dos tribunais do país, onde se faz um balanço do que foi conseguido durante o ano, as boas práticas. Nós, na época, pudemos participar da criação de outras ideias extremamente simples, mas de importância fundamental para exatamente a atuação do Poder Judiciário, como os cadastros nacionais, o Cadastro Nacional de Adoção, o Cadastro Nacional dos Bens Apreendidos, sobretudo o processo judicial eletrônico, uma maneira de uniformizar e modernizar o procedimento em toda a justiça do país. E na próxima semana você vai ver como o cidadão pode fazer uma denúncia para o Conselho Nacional de Justiça. Agora você acompanha outros destaques da nossa retrospectiva de 2013 com as principais decisões do CNJ do ano passado.
processo discutido foi o que investiga o suposto uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o conselheiro Francisco Falcão, relator do caso, o desembargador Belisário Antônio de Lacerda teria emprestado o carro para a esposa e uma amiga irem a um shopping em Belo Horizonte. Conforme noticia o próprio desembargador, abre aspas, em resposta ao ofício supra, informo que o veículo de placa HNH 1012 estava à minha disposição e que no dia referido, ao vir da minha casa para o TJ, dei uma carona para minha mulher e uma amiga até o Ponteio Lar Shopping, que fica próximo à minha residência no bairro de Mangabeiras. E lá, as deixando, encaminhei para o Tribunal de Justiça e pedi que o meu motorista as apanhasse às 16h30, sendo informado pelo mesmo que tudo fora feito, segundo determinado e sem qualquer atraso ou imprevisto. O relator citou ainda o depoimento do motorista do magistrado. O funcionário disse que essa não teria sido a primeira vez que o carro foi utilizado para outros fins. Há evidências nos autos da habitualidade de uso incorreto do veículo oficial, vez que o motorista do desembargador Belisário Lacerda, em depoimento, teria afirmado que ocorreram outras oportunidades em que a esposa do desembargador utilizou o veículo oficial e com outras amigas, inclusive. Por unanimidade, foi decidida a abertura da revisão disciplinar contra o juiz. Parece-me relevante instaurar a revisão disciplinar, como autoriza o artigo 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros analisaram a liminar que suspende uma resolução do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Por meio dela, o TJ determinou o fim de 2 comarcas. A resolução foi questionada pela OAB do Estado e pela Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul. O relator da liminar, conselheiro Silvio Rocha, explicou por que essas comarcas são tão importantes para a população local. A ordem se insurgiu contra essa resolução por vários argumentos. Entre eles, prejuízo à população local, porque ficariam sem a prestação de serviços jurisdicionais. Eu examinei a questão e existe uma lei estadual, que é o Código Judiciário Estadual, que estabelece requisitos objetivos que presentes autorizariam a deliberação discricionária do tribunal sobre a desinstalação ou mesmo a extinção das comarcas. E verifiquei que aqueles requisitos objetivos não estão presentes e, portanto, isto não justificaria a decisão tomada pelo tribunal. O próprio tribunal reconhece isso, tanto que admite que aqueles requisitos datam de uma lei de 1994, encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para alteração desses requisitos. E me pareceu que seria prudente manter a situação atual, não desinstalar as comarcas até que o Conselho Nacional de Justiça se pronunciasse sobre o mérito. E fique agora com o giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. Em 2012, foram 11 procedimentos instaurados para apurar supostos desvios funcionais de juízes. De acordo com o balanço, dos 24 processos abertos pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça no ano passado, 10 terminaram com o afastamento cautelar de 13 magistrados. Em um dos casos, o plenário decidiu afastar o juiz que atuou no processo de adoção de 5 irmãos em Monte Santo, na Bahia, porque ele teria agido em desacordo com a lei e com o Código de Ética da Magistratura. Desde 2005, o CNJ aplicou 67 penalidades, atingindo 64 juízes. O Grupo Permanente de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Amazonas instalou biblioteca na Penitenciária Feminina de Manaus. No total, 1.900 livros foram colocados à disposição das presas em regime fechado. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Acompanhe no nosso quadro Calendário. No dia 11 de fevereiro será realizada a sessão de número 182 do Conselho Nacional de Justiça, a primeira de 2014.
O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. Entre os dias 8 de janeiro e 7 de fevereiro, estará aberta a consulta pública sobre minutas de resolução que dispõe sobre a distribuição da força de trabalho e de orçamento no âmbito do Poder Judiciário. O envio de comentários e sugestões deverá ser feito através do e-mail consultapublica@cnj.jus.br. Já no dia 3 de fevereiro, começa a correição nas unidades de 1º e 2º graus da Justiça Comum Estadual da Bahia. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da Justiça de 1º grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da Justiça Eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na Justiça de 1º grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da Justiça Eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. Nós vamos fazer agora uma parada para o intervalo. Na volta, eu converso com a conselheira Débora Ciotti. Ela vai falar sobre o Fórum da Saúde e o direito de casais homossexuais terem filhos por meio de reprodução assistida. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo a conselheira Débora Ciotti. A magistrada é supervisora do Comitê Executivo do Fórum Nacional de Saúde. Bem, doutora Débora, muito obrigado pela presença. E nós vamos falar, claro, de saúde, ou talvez, quem sabe, um pouquinho na ausência dela, né? E aí, muitos casos acabam chegando ao judiciário. O que nós temos hoje de números referentes a essas demandas que envolvem a saúde? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de falar sobre o Fórum Nacional da Saúde. Nós estamos aqui em Brasília com o Comitê Nacional e nós temos nos 27 estados representantes nos comitês estaduais. A gente já fez algumas reuniões desde que eu tomei posse em agosto de 2013 e o que a gente tem em números, a gente não consegue ainda dizer a demanda no judiciário geral. O Justiça em Números não consegue avaliar ainda as classes processuais. Quais são as demandas em saúde? Nós temos questões de saúde pública e saúde suplementar, importantes. A maior parte ligada a medicamentos. Quais os medicamentos que devem ser fornecidos em alguns tratamentos de oncologia, por exemplo, e a quantificação no país inteiro, até em decorrência das justiças, um pouco díspares em alguns estados, é um pouco complicada. A gente ainda não está conseguindo contabilizar quais são as demandas. A gente sabe que tem muito, a gente só não sabe assim, o exato número. Então, o Fórum Nacional está se empenhando em estudar as classes processuais na distribuição, porque a gente não pode, por exemplo, pedir para os juízes, parem tudo e vamos contar, olhando o processo por processo, qual tem demanda de saúde. Em vez de resolver, vai causar mais uma dor de cabeça. Exatamente. Então, a gente está pedindo estudo, essa última reunião que a gente realizou do Comitê Nacional, estudo para todos os representantes dos comitês estaduais, para essa quantificação. Quando a gente tiver um número aproximado de saúde pública e saúde suplementar, que são os planos de saúde, aí a gente vai poder trabalhar em cima do... Assim, a gente já tem uma recomendação do Conselho, no sentido de que os tribunais criem varas especializadas em saúde. Porque o juiz, quanto mais especializado, mais ele saberá... lidar com essa questão. Lidar com essa questão. Então, acho que é uma questão muito técnica. Né? Muito técnica, a gente acaba dependendo um pouco dos médicos. E você recebe, por exemplo, como juiz mesmo, uma demanda em que ele pede o medicamento tal. Você não sabe se esse medicamento realmente é o mais eficiente, se o governo está em condição de fornecer. Nós temos um outro ponto muito importante, qual ente federativo é responsável pelo fornecimento desse medicamento? Se é a União, se é o Estado, se é o município. Alguns medicamentos ou alguns tratamentos têm protocolos e mais ou menos se sabe, mas o paciente não é obrigado nem a saber e ele vai demandar de quem? Então, assim, é um outro ponto que a gente está focando no Fórum Nacional de Saúde, essa responsabilidade dos entes federativos. E agora a gente disponibilizou no link do Conselho Nacional
A lista de medicamentos com um relatório elaborado por uma técnica do Ministério da Saúde, com mais ou menos as diretrizes, porque o que a gente pode fazer para auxiliar os juízes aqui no CNJ é uma orientação, a gente não pode interferir na jurisdição, cada um tem o seu convencimento, enfim. Então, a gente disponibiliza no Fórum Nacional de Saúde uma diretriz, uma possibilidade de estudo específico a respeito desse assunto. Pelo menos uma alternativa ali para que o juiz tenha alguma referência, uma base. Pelo menos quem não tem onde buscar, no seu estado não tem um comitê específico, não tem um médico do estado para fazer um laudo com rapidez ou coisa assim, ele tem aonde buscar. Porque nós temos ainda algumas situações bem delicadas que o judiciário vem enfrentando, são, por exemplo, os tratamentos fora do país, né? Exatamente. Custeados com recursos públicos, em outras situações de remédios que são indicados, mas são remédios de fora, não tem a autorização para entrada por parte da Anvisa, e outros que também têm um alto custo, além desse que nós estamos falando, ainda tem outros que são realmente de alto custo, que entram uma outra discussão, que é vale mais tratar esse do que deixar todo o resto. Conjunto, né? Exatamente. Então, são as doenças que a gente chama de catastróficas, porque só o custo dessa pagaria, por exemplo, tratamento de N outras pessoas, né? E aí até onde entraria a solução de grupos, né? Exatamente. A gente está, assim, estudando, junto com vários especialistas, quais são os pontos chaves e vamos tentar focar. Por exemplo, nós vamos realizar em maio de 2014 a primeira jornada relacionada com saúde. Nós vamos abordar 3 temas: saúde pública, saúde suplementar e biodireito, né? Então, essas novas técnicas de reprodução assistida e demandas desse tipo. A gente pretende, nessa jornada, após um grupo de estudos, criar enunciados, pelo menos algumas diretrizes, como jurisprudência, como eles já fazem com direito civil. Tem a jornada de direito civil em que se criam enunciados. Questões interpretativas, para auxiliar mesmo no julgamento. E o fórum será em maio de 2014. Na semana entre o dia 12 e 16 de maio. Tem um outro assunto que eu gostaria de trazer, que envolve também, de certa forma, a saúde, mas tá meio que são esses casos mais recentes agora, por exemplo, de guarda de filhos, de casais homossexuais, por exemplo. Ou tem outros casos também, a questão da inseminação. Como é que o CNJ vê isso hoje? Então, na verdade, o CNJ avançou quando a resolução do Conselho autorizou os casamentos homoafetivos. A partir daquele momento, em decorrência de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, os homoafetivos, quando em união, eles são considerados uma família. Como uma família de heterossexuais, um homem e uma mulher. Não tem diferença. Então, o CNJ pediu para que se viabilizassem os casamentos. O CNJ até recebeu algumas críticas, porque estaria legislando, mas não é esse o ponto. Isso não é uma questão de o CNJ ou o Supremo estar legislando, não é o ativismo que se fala. Ao contrário, porque as questões estão vindo. O direito, o juiz não pode fingir que não viu a questão. Ele tem que decidir, ela foi posta para o Supremo, o casal queria o reconhecimento, existe lá a igualdade. Então, assim, o direito à sexualidade, a pessoa como ela busca o prazer, isso é uma questão de saúde, sim. Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é completo bem-estar físico, mental, psicológico, social, enfim. Se a pessoa busca o prazer com outro homem ou uma mulher com outra mulher, isso não muda ou não deve mudar o direito de se unir em família. E a nossa Constituição, ela protege mesmo. Não as formas como se agrupam as famílias, ela protege qualquer forma de agrupamento familiar. Ela protege a mãe sozinha que tem um filho, ela protege o homem que tem um filho, aquele que ficou viúvo, enfim. É uma forma, assim, o CNJ vê essa disputa de guarda, como deve ver, né? Como uma disputa entre um homem e uma mulher. Então, o que vai buscar? Quem tem melhores condições. É o melhor interesse da criança que vai direcionar o juiz na escolha de quem é mais adequado para cuidar. Se você tem filhos de casais
homoafetivos. Isso já é uma realidade, a gente já tem, por exemplo, o tratamento sendo realizado para que as pessoas tenham filhos, tem homoafetivos adotando, então isso faz parte. Já faz parte da nossa rotina, né? O Fórum Nacional da Saúde, que em maio de 2014, está disponível no site, então, a lista de medicamentos. Só para a gente recapitular aqui, então, quem quiser pode consultar, então, no site do CNJ. No site do CNJ tem uma lista dos medicamentos, por exemplo, que são fornecidos pelo Estado e para que tipos de tratamento. Como, por exemplo, a gente levantou, através dos comitês estaduais, os litígios em torno de quais medicamentos. Quais são os litígios mais comuns. E esse comitê, o CONITEC, acabou preparando uma lista desses medicamentos litigiosos em que se pede para o Estado, município e União fornecer e fez uma lista disponível no site, no link da saúde do CNJ, para que o juiz, o jurisdicionado também, se oriente a respeito do medicamento, do tratamento específico e do fornecedor. Porque nós ainda temos dificuldades em alguns locais, por exemplo, o Estado condena, o juiz condena o Estado a fornecer o medicamento X. Entrega para quem o medicamento? Como vai ser aplicado esse medicamento? Então, nós temos, além da dificuldade em torno do litígio no fornecimento, como esse medicamento será aplicado. Alguns estados têm uns comitês, uns núcleos, para entrega, com orientação. Então, não é só a judicialização o nosso problema. Quando você fala em saúde, é uma coisa... verdade. Fora o sofrimento mental, que é outra questão que está sendo... Teve uma audiência pública essa semana em Brasília, em dezembro, né? Teve uma audiência pública e sobre isso. E eles vão visitar agora os estabelecimentos próprios. Então, a gente está atacando aí de algumas frentes. Espero que a gente consiga trabalhar com um pouco de eficiência. Bem, doutora Débora, eu quero aqui mais uma vez agradecer pela presença aqui no CNJ. Eu que agradeço a oportunidade de falar tanto, né? E voltar depois para a gente falar justamente do fórum, dos resultados do fórum também, tá bom? Muito obrigada. E nós vamos agora acompanhar mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. 685 internas ocupam atualmente a penitenciária feminina do Distrito Federal. O local tem capacidade para 380 presas. Com a superlotação e a quantidade insuficiente de servidores, fica praticamente impossível prestar um atendimento de saúde ideal a todas. Aqui na penitenciária feminina do Distrito Federal, as 685 internas têm acesso a este núcleo de saúde, que funciona da seguinte forma: as detentas solicitam atendimento por meio de um formulário, a equipe médica avalia a urgência e marca a consulta. O núcleo de saúde funciona neste espaço, com salas de odontologia, clínica médica, psicologia, entre outras especialidades. Mas, segundo a chefe do núcleo, o número de profissionais não é o ideal. Esse número de profissionais de equipe é estipulado na legislação, né? A cada 500 presos, uma equipe de 20 horas. Nós temos uma equipe de 40 horas, né? Mas a demanda, infelizmente, é muito grande. Outro problema é o acesso aos medicamentos. Quem faz uso de remédios controlados, por exemplo, recebe a quantidade que seria para a semana de uma só vez. Como não há profissionais para controlar a dosagem, algumas presas não tomam ou tomam todos os comprimidos ao mesmo tempo. Tem dois problemas que decorrem disso. Aquela interna que toma a medicação em excesso e causa um problema para o sistema, e aquela que deixa de tomar a medicação. Em média, são realizados 20 atendimentos por dia. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a pessoa, quando é presa, perde apenas o direito à liberdade. Todos os outros direitos continuam assegurados. A Lei de Execuções Penais prevê que o preso tenha assistência à saúde. Isso engloba atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Caso a penitenciária não possua aparelhagem necessária, o detento deve ir para outro local, mediante autorização do diretor do estabelecimento. É assegurado também acompanhamento médico às mulheres, sobretudo no pré-natal e no pós-parto. Mas nos presídios do Brasil, ele diz que não é essa a realidade. Não é só uma questão da falta do médico ali para fazer o diagnóstico, falta também a medicação adequada.
Em muitos lugares, o que é fornecido apenas é aquilo para combater o sintoma, principalmente a dor. E fora desse quadro, de regra, para as questões mais graves, falta praticamente tudo no sistema prisional brasileiro. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!